dos personagens mais curiosos do circo digital, chamando a atenção por ter sido o melhor amigo do Jax. Mas você já conhece a história por trás de sua abstração e como isso mudou completamente o Jax? Jax, culpado. No episódio 5, durante aquele momento em que eles estavam em uma realidade totalmente alternativa e até de relaxamento, o Ribi é mencionado pela primeira vez. A Ragata comenta que Jax já teve um amigo dentro do circo digital, e, nesse instante, o Coelho Roxo não gosta nada do que ouve. Esse é provavelmente o motivo pelo qual ele caçou a boneca de pano tanto no episódio 6, usando armas. A menção à amizade antiga mexeu com ele, deixou irritado, e essa raiva acabou sendo descarregada naquele ataque. No 6º episódio, vemos Jax olhando para a porta do Ribi com uma expressão um pouco triste, o que nos dá a entender que ele, de fato, carrega culpa pelo que aconteceu com o sapinho. Talvez sua amizade e seu jeito de jogar o jogo tenham contribuído para que Ribi se abstraísse. Quando a Pomni aparece, Jax já está usando a situação como um subterfúgio para lidar com suas irritações, sempre respondendo a ela de maneira ríspida, distante, mas ainda assim envolvido na dinâmica da dupla que precisaram formar no episódio 6. É nesse momento que começamos a ver um lado de Jax que ninguém conhecia. Ele compartilha sua visão de mundo, dizendo que ali ele é apenas um personagem de desenho e que não faz sentido se agarrar às emoções humanas. Esse conflito entre ser humano e ser personagem é provavelmente a chave para entender seu comportamento, irritando os outros. Sendo malvado, Jax na verdade se protege de se conectar emocionalmente. Cada vez que ele se conecta com alguém, há o risco de que essa pessoa seja abstraída, como aconteceu com Ribi, e isso quase o levou a uma abstração também. Um detalhe sutil, mas importante, é que enquanto o Coelho brigava com a Pomni, aparecem sinais amarelos ao redor, indícios de que a abstração está sempre à espreita. No final do episódio, fica aquela pergunta no ar: será que Jax será o próximo a se abstrair? Com todas essas pistas e especulações, fica claro que a história de Ribi não pode ser vista apenas como um detalhe isolado. E foi essa cena que despertou uma teoria de que na verdade o Jax pode estar diretamente envolvido na loucura que provavelmente fez o Ribi ficar igual ao Calfo, um ser deformado e muito perigoso. Chega mais, porque a diversão continua com mais um vídeo aqui no canal. Primeira abstração. Com a exposição da relação de Jax com Ribi, muitos fãs começaram a levantar uma teoria intrigante. Será que Sapo pode ter sido a primeira abstração, ou ao menos a primeira vista por Ragata, Jax e Gangly? Faz sentido pensar nisso quando lembramos que Kinger sofreu bastante ao presenciar a abstração de sua esposa, ficando isolado e desorientado por um bom tempo. Para Kinger, a experiência foi devastadora, mas ele é naturalmente mais fora da caixa e talvez tenha lidado com isso de um jeito próprio, sem se deixar abater completamente. Jax, por outro lado, parece ter reagido de forma diferente. Sua amizade com Ribi provavelmente se tornou uma âncora emocional em meio ao caos do circo digital. O sapinho pode ter sido uma espécie de fio de humanidade, uma presença confiável em um mundo onde tudo é imprevisível e perigoso. Essa conexão explica muito do comportamento de Jax. Ele é irritadiço, adora bancar o malvado e se mostra distante da maioria, mas ao mesmo tempo protege quem ama à sua maneira, mesmo que isso signifique agir de forma explosiva ou injusta. O apego a Ribi também levanta outra questão. Será que a culpa que o Coelho Roxo sente por aquilo que aconteceu ao sapinho influencia todas as suas ações dentro do circo? Talvez cada provocação, cada momento de raiva ou maldade seja uma forma de lidar com essa culpa, de se proteger de novas conexões e de evitar se machucar novamente. E, de certa forma, essa dinâmica faz dele um personagem complexo, alguém que parece frio e calculista por fora, mas que carrega sentimentos intensos e conflitantes por dentro. NPC. Muitos fãs começaram a especular que Ribi poderia ser o NPC de Jax, de maneira parecida com a Pomni no episódio em que eles vão ao Reino dos Doces. Nesse episódio, ela tenta levar um personagem NPC para o circo digital depois de finalmente revelar que ele era apenas um boneco. Isso provoca uma verdadeira crise existencial no personagem, deixando-o emocionalmente fragilizado e, no fim, Kaine faz ele desaparecer. A situação mostra como personagens que parecem reais podem, na verdade, ser programados para cumprir funções específicas, e como isso afeta quem interage com eles. Seguindo essa linha, muitos acreditam que Ribi poderia ter desempenhado o mesmo papel em relação a Jax. Mas aí surge a grande questão: se Ribi era realmente o NPC do Coelho Malvado, porque parece que ele se abstruiu, na verdade, talvez não tenha ocorrido nenhuma abstração de verdade. O que os personagens interpretaram como abstração poderia ter sido apenas o desaparecimento programado de Ribi, já que ele era um NPC criado ou manipulado por Caim para cumprir um propósito específico dentro do circo digital. Essa teoria muda completamente a interpretação da relação de Jax com Ribi. Se o sapo era um NPC, isso explica porque ele se apegou tanto a ele. Talvez tenha sido a única conexão real que ele sentiu dentro de um mundo onde ninguém parece completamente confiável. Ao mesmo tempo, a suposta abstração de Ribi explicaria a culpa e a raiva que Jax demonstra em episódios posteriores, como se ele estivesse reagindo à perda de alguém que ele achava
achava que era amigo de verdade. Por fim, essa teoria abre espaço para novas perguntas intrigantes. Será que outros personagens que pareciam desaparecer também eram NPCs? E se Jax soubesse da verdade, isso mudaria seu comportamento ou ele continuaria fingindo indiferença para se proteger emocionalmente? A amizade de Jax com Ruby, então, não é apenas um detalhe nostálgico do passado, é uma peça-chave que ajuda a entender suas atitudes e a dinâmica do circo digital como um todo. Antes de continuar com a história da abstração do Ruby, comenta aqui embaixo o sapo. Pomni é o Ruby. Outra teoria bastante complexa sugere que Ruby, na verdade, pode ser ninguém menos que a Pomni. Segundo essa ideia, ele teria conseguido sair do jogo e voltado para o circo digital com um único objetivo: salvar Jax e seus amigos. Um dos indícios que os fãs apontam é o design do personagem. Inicialmente, Pomni aparece com traços que lembram um sapinho, e muitos observadores perceberam que, durante o intervalo do episódio 5, ela faz uma pose meio estranha que reforçaria essa semelhança. Além disso, a conexão entre Jax e Pomni sempre foi muito forte. Desde o primeiro episódio em que ela apareceu, eles tiveram uma ligação especial, mesmo sem se comunicarem diretamente. No episódio 6, essa conexão fica ainda mais evidente, quando percebemos que eles compartilham traços e atitudes muito parecidos. Isso reforça a teoria de que Ruby poderia não ser apenas um sapinho inocente, mas sim um personagem com um papel muito maior e estratégico dentro do jogo. Outro ponto que alimenta a teoria são detalhes visuais, como as marquinhas de blues nas bochechas, que seriam semelhantes entre Ruby e a Pomni. Além disso, Guzzi comentou no Twitter que haverá uma reviravolta envolvendo um personagem que, na verdade, era outro tempo todo, que deixa os fãs ainda mais convictos de que Ruby poderia ser a chave para essa surpresa. Com tudo isso, surgem perguntas inevitáveis. Será que Ruby vai realmente reaparecer no circo digital? E Jax, depois de descobrir toda a verdade sobre Ruby, vai abstrair de vez ou conseguir lidar com isso? Essas teorias transformam a amizade entre o coelho e o sapo em algo muito mais profundo e misterioso, mostrando que o Ruby pode ter um papel central em reviravoltas futuras do desenho. Quem era Ruby? A primeira vez que ouvimos falar do Ruby no desenho Circo Digital foi apenas no 5º episódio. Antes disso, ele praticamente existia só na nossa imaginação, embora seja bem possível que ele já tenha dado uma espiadinha pela porta do quarto de alguém, só observando o caos de longe. O avatar do Ruby é um sapinho super carismático e sorridente, parecendo um daqueles amigos que parecem ter um radar interno para drama, confusão e situações inesperadas. Conseguimos imaginar que ele não era só o parceiro de aventuras de Jax, mas praticamente o copiloto do caos sempre pronto para pular. Dá para ver isso claramente no episódio 6, quando Jax passa pela porta de Ruby. A reação do coelho roxo é uma mistura de sentimentos que ele nunca conseguiu expressar. Amigo do Jax. Pode até parecer estranho dizer que Jax já teve um amigo dentro do circo digital. Se olharmos para a forma como ele trata Gangly, a Ragata e todos os outros, dá para ver que ele não tem muita afinidade com ninguém e adora bancar o malvado. Diante disso, é difícil imaginar que ele pudesse ser amigo de alguém. Mas e se, no passado, ele realmente teve um amigo? E se foi justamente a partir da abstração do Ruby? Vale lembrar que nesse programa, quando algum personagem fica louco, se torna um monstro violento e cheio de olhos, como que aconteceu com Calfo num Grau episódio. Então será que o Jax começou a desenvolver esse lado malvado com os outros do circo digital, depois desse episódio com o Ruby? Isso levanta uma pergunta intrigante. Esse comportamento meio sociopata do Jax seria porque ele decidiu se afastar e não quis mais amizade com ninguém para evitar perder um segundo amigo? O que aconteceu nessa amizade com Ruby que fez com que ele se decepcionasse tanto? Ou será que carrega culpa pelo que aconteceu com o sapinho? Talvez essa relação perdida explique por que Jax hoje prefere rir da confusão dos outros em vez de se envolver e quem sabe até dar uma risadinha maliciosa enquanto faz isso. Se ainda não faz parte, se inscreva no canal e cola com a gente em todos os vídeos. Queda do Ruby. Não temos nenhum relato sobre a rotina do Ruby dentro do circo digital, mas algo é certo: todo mundo gostava dele um pouco mais do que deveria. Isso sugere que ele era um personagem realmente bacana, alguém que provavelmente adorava conversar e se relacionar com os outros, assim como vemos o Kinger, a Ragata, o Gangly. O mais curioso é que ele se abstraiu, e tudo indica que isso aconteceu antes da chegada da Zoobli. Talvez por isso ele não fale nada desse personagem. Se abstrair aconteceu antes dele chegar, ele acabou ficando à parte de toda a confusão que afetou os outros. Para todos os outros, esse evento parece ter sido muito sentido, mas Ruby, de certa forma, se manteve distante. Ele pode ter presenciado a primeira abstração ou quase isso, mas sem o impacto emocional que atingiu os demais. Exceto, claro, pelo Kinger, que teve que enfrentar a difícil realidade de ver sua esposa ser abstraída. Segredos. Uma coisa é certa: até agora, nada sobre o Ruby havia aparecido, e ele só surge mesmo no 5º ou 6º episódio. Isso faz a gente se perguntar: será que a amizade de Jax com ele esconde mais do que aparenta? Desde a primeira menção do sapinho no episódio 5, os fãs se apaixonaram por essa relação e começaram a criar teorias tentando explicar tudo: como surgiu a amizade, como o coelho roxo contribuiu para que Ruby se abstraísse e, claro, o que isso realmente significou. Mas é bem possível que exista
mais do que uma simples amizade ali. Afinal, carinho e afeto não são exatamente algo que ele sabe lidar facilmente. E assim, Ribi deixa de ser apenas um sapinho coadjuvante para se tornar uma peça-chave de mistério e emoção dentro do circo digital. A amizade entre Jax e Ribi não foi apenas um detalhe do passado, mas um fio condutor que pode mudar tudo o que sabemos sobre o circo digital. Afinal, quem sabe quais segredos ainda estão escondidos por trás daquela porta que Ribi uma vez atravessou? Se você é fã de animações, dá uma conferida nesses 2 vídeos que você vai adorar. Valeu por acompanhar e até logo!